Boa tarde aos meus irmãos. Esperar o povo entrar. Vamos falar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Esperar o povo ir chegando. Pai, Senhor, irmã Alejandra. Compartilhe, irmãos. Compartilha para outras pessoas também acompanharem a mensagem em nome de Jesus. Continuamos de quarentena. Com o passo que os irmãos forem entrando, já busquem o exemplar da Bíblia Sagrada para vocês acompanharem comigo nas suas casas, pela sua Bíblia também. Estaremos falando alguma coisa aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu estarei lendo alguns versículos aqui para nossa meditação. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pai, Senhor, irmão Diego, compartilha essa live aí. Um abraço para o meu amigo Clejean. Eu estarei falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor nessa tarde. Você que está ao alcance de uma Bíblia Sagrada, pegue sua Bíblia, acompanhe comigo aqui. Eu estarei lendo na Epístola de Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Eu serei muito breve com essa mensagem. Eu apenas vou compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para os dias que nós estamos vivendo. Esses dias que têm sido difíceis, onde muitas pessoas não têm trabalhado, né? E essa palavra ela se encaixa muito com a nossa realidade nos dias de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pegou sua Bíblia, no capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no versículo, eu estarei lendo o versículo 2 e o versículo 10. Acompanhe comigo. Versículo 2. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo de número 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vou repetir o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus por essa palavra. Entrando um pouquinho para darmos o pontapé inicial acerca do que o Senhor tem colocado ao meu coração, dentro dessa palavra que nós acabamos de ler,
Nós que consideramos sermos cristãos, tanto evangélicos como católicos, nós temos princípios. Jesus Cristo, ele nos deixou princípios. Quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele viveu, quando ele passou por diversas cidades, ele deixou princípios a serem seguidos. Princípios esses que todos aqueles que entregam suas vidas para Jesus Cristo têm que ter esses princípios. O apóstolo Paulo mesmo nos orientou o povo na época da igreja primitiva, que aquele povo que aceitavam a fé deveriam ser imitadores dele. Ele fala, o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava os princípios que o mestre Jesus havia deixado. E entenda uma coisa, o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus como os demais apóstolos, como os discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele se converteu ao cristianismo aproximadamente 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, ele se converte depois que Jesus Cristo já havia ressuscitado. Então, a experiência que o apóstolo Paulo teve com o Senhor foi uma experiência diferente. Certa vez a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele sendo um fariseu, ele seguia os princípios judaicos. O apóstolo Paulo, ele seguia as leis, os 10 mandamentos, as leis de Moisés. E a Bíblia fala que ele, por um determinado tempo de sua vida, ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que quando o Senhor tem um encontro com Paulo, que até aí se chamava Saulo, a Bíblia fala que Saulo saiu para perseguir o povo do Senhor, e no caminho de Damasco, Jesus Cristo aparece para ele como um raio resplandecente. O apóstolo Paulo cai do cavalo e a história diz que ele ouve a voz do Senhor e diz a ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, se nós olharmos com os olhos naturais. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, o apóstolo Paulo, que até aí era Saulo, ele estava perseguindo os cristãos da época, aqueles que haviam entregado suas vidas para o Senhor, aqueles que estavam vivendo uma nova vida, ao aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Saulo estava perseguindo aquele povo, a igreja primitiva da época. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele ouve a voz de Jesus Cristo, ele entende que aquilo não era simplesmente uma nova religião na terra, não. Era o próprio Filho de Deus. E voltando aonde nós entramos, acerca dessa passagem aqui, em Gálatas, aí Saulo já se converte. Ele de perseguidor, ele se torna perseguido. Paulo se converte a Jesus Cristo, entrega sua vida ao Senhor e decide, daquele dia em diante, fazer conforme os princípios que Jesus havia deixado e ensinado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi grande na época dele. Ele foi nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Então, Deus derramou uma unção sobre a vida de Paulo muito grande. O apóstolo Paulo, ele já tinha adquirido um conhecimento, porque ele foi ensinado desde sua mocidade aos pés de um grande homem sábio da época, chamado Gamaliel. Paulo foi instruído
Paulo foi educado, Paulo foi ensinado aos pés do homem, do doutor, do fariseu da época, Gamaliel. Então Paulo havia adquirido um conhecimento muito grande. Mas não adianta nós termos somente o conhecimento, querido. Você que me escuta, você que me assiste, não adianta nós sermos apenas conhecedores da palavra de Deus. Se hoje eu e você conhece, o segundo passo agora é praticar os princípios cristãos, os princípios que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, porque a Bíblia fala que nós devemos olhar para Jesus, pois ele é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para Jesus Cristo. Pois a salvação só vem dele, pela pessoa de Cristo Jesus. Então, não fugindo muito do tema aqui, que nós lemos aqui em Gálatas, a Bíblia nos exorta e nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. É importantíssimo nós nos compadecermos dos nossos irmãos. É importantíssimo nós, como a palavra de Deus nos ensina e nos orienta, nós levarmos as cargas uns dos outros. Nós deixarmos um pouquinho de lado o nosso eu, as nossas vaidades e passarmos a se preocupar com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Pois Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele sendo Senhor, ele sendo o Messias, ele tinha o prazer de servir. Ele mesmo diz na sua palavra: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus, se nós formos olhar a história do nosso Salvador enquanto ele esteve aqui na terra, querido, ele deixou um legado para nós, igreja. Ele deixou um legado para nós que nos julgamos servos de Deus. O legado de servirmos. O legado de nós amarmos o nosso próximo. Pois alguns doutores da época, indagando Jesus, alguns fariseus religiosos da época, perguntaram se ele não cumpria a lei de Deus, que Deus havia deixado através da pessoa do servo dele, Moisés. E Jesus responde: eu não vim abolir a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumpri-la. Porque até aí, se nós olharmos desde o princípio lá no mundo antigo, depois que Deus instituiu os 10 mandamentos através de Moisés, no Monte Sinai, de lá até o período da vida de Jesus Cristo, nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir os mandamentos de Deus. Por que eu digo? Porque a Bíblia, a palavra falava que aquele que transgredisse um só mandamento seria culpado dos demais. Talvez as pessoas conseguiam cumprir 2, 3, 4 dos 10 mandamentos de Moisés. Mas se ela transgredisse uma só linha, um só mandamento, ela era culpada dos outros. Isso se tornou impossível do homem cumprir a lei de Moisés até Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador cumpriu toda a lei. E cumprindo toda a lei, ele diz: eu não vos dou um mandamento novo. O mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Vocês fazendo isso, vocês estarão cumprindo a lei. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor Jesus nos mostrou um caminho muito melhor.
Ao invés de nós nos preocuparmos, meu Deus, se nós vamos fazer uma suposição agora, se nós estivéssemos vivendo segundo a lei de Moisés, meu Deus, eu não posso matar, eu não posso matar. E fica aquela preocupação, meu Deus, eu não posso furtar, porque o mandamento diz que eu não posso furtar. Mas Jesus, ele nos ensina que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo, nós iremos estar cumprindo todos os outros mandamentos. É uma lógica isso. Se eu amo a Deus e se eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Se eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu não vou furtar o meu próximo. Se eu amo a Deus e não amo o meu próximo, eu não vou cometer adultério, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo, porque eu amo o meu próximo. Você consegue entender? Jesus, ele nos ensinou um caminho além. E nós temos como base de vida, como regra de vida, os princípios que Jesus deixou na terra para nós. Como eu falei alguns minutos atrás, não basta nós sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos aprender e depois praticar a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina, vou ler de novo, Gálatas 6, versículo 2 e versículo 10. Preste atenção. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A primeira pergunta que eu te faço, você que está me ouvindo, me assistindo, você tem levado a carga do seu próximo? Você tem se preocupado com o seu próximo? Talvez você sabe de uma pessoa que está passando por dificuldade, por uma luta, por uma prova. Você tem ligado para essa pessoa? Você tem lutado as lutas dessa pessoa? Porque a Bíblia nos ensina, nós que somos servos de Deus, nós devemos levar as cargas uns dos outros, para assim cumprirmos a lei de Cristo. E o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, isso daqui é interessante demais. Versículo 10, pegue a sua Bíblia, capítulo 6 de Gálatas, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só que ensinamento lindo, que através do apóstolo Paulo nós temos o acesso e o conhecimento nos dias de hoje. Será que nós temos nos preocupado com os nossos irmãos da fé? A Bíblia fala aqui, querido, meu irmão, minha irmã que me assiste, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muitas das vezes nós sabemos que tem um irmãozinho nosso na igreja, uma irmãzinha nossa da igreja, precisando de alguma coisa, de um auxílio. Nós estamos vivendo tempos difíceis, com essa epidemia que se espalhou em todo o planeta Terra, em quase todos os países. E será que nós temos nos preocupado com os nossos irmãos da fé? Faça uma reflexão. Você que tem condições. Eu não digo, essa palavra não é para aquelas pessoas que estão no deserto, não, que estão na prova, não. Você precisa ser ajudado nesse momento. Mas você que pode ajudar, você que está em condições, esse é o nosso papel, querido. Esse é o nosso dever. Isso é princípio cristão. Se nós não procurarmos fazer conforme o nosso Senhor nos ensinou, vai ficar muito difícil. Que evangelho vai ser esse que nós pregamos? Que evangelho vai ser esse que nós vivemos? Será que nós estamos vivendo o evangelho que Jesus deixou para nós vivermos? Será que nós estamos cumprindo os princípios que o Senhor nos ensinou? Aquele que cumpre obedece. Aquele que cumpre
pratica. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor. Nós precisamos praticar e viver a palavra como ela é, sem maquiagens. Tem muitas pessoas vivendo a palavra de Deus segundo o seu bel prazer, conforme a sua própria vontade. Mas o evangelho de Cristo Jesus é diferente. O evangelho de Cristo Jesus é renúncia. O evangelho de Cristo Jesus é submissão. É se sujeitar, é considerar o nosso irmão, o nosso próximo superior a nós mesmos. Aí nós estaremos vivendo o evangelho rico que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. E para nossa vergonha, vou repetir, para nossa vergonha, nos dias em que nós estamos vivendo, nesses dias, com essa epidemia, muitas pessoas que não são cristãos, que não são evangélicos, que não professam a mesma fé que a nossa, têm feito muito mais que a gente. Os irmãos têm acompanhado quantas lives os nossos artistas brasileiros do mundo secular estão fazendo, quantas arrecadações em dinheiro, em cestas básicas, em produtos de higiene, quantos artistas, muitas das vezes profanos, promíscuos, que têm uma vida totalmente suja, mas estão fazendo muito mais do que eu e você, para nossa vergonha. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer e muitas das vezes nós negligenciamos ajudar o nosso companheiro, a nossa companheira. E isso é bíblico. Infelizmente, é uma realidade. Você gostando ou não, nós temos feito pouco para os nossos irmãos. Porque a Bíblia fala que nós devemos servir os nossos irmãos da fé. Nossa família da fé. Querido. O Evangelho é para nos ensinar a sermos servos melhores. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Para nossa vergonha. Porque Lucas 16, versículo 8. Pode acompanhar na sua Bíblia aí na sua casa. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Para nossa vergonha, muitas das vezes o ímpio tem praticado a palavra do Senhor sem saber, sem querer, não conhecendo, mas tem praticado com as suas obras. O que adianta eu e você falar que tem fé, mas se as nossas obras não condiz com aquilo que nós falamos? Essa fé é uma fé falsa, é uma fé vã. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Querido. Que palavra. Palavra de Deus. Se eu estiver falando alguma heresia fora da palavra de Deus, os irmãos podem me corrigir. Mas se eu estou falando a palavra de Deus, recebe aí para o seu crescimento espiritual, para a sua vida melhorar, para as portas de Deus se abrir na sua vida, para você experimentar milagres na sua vida. Vou pegar um ganchinho também, que a palavra ela se encaixa também aqui em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabia? Nós que sabemos fazer o bem, nós que aprendemos a forma correta de servirmos a Deus, de servir os nossos irmãos, se nós estamos negligenciando isso, nós estamos cometendo pecado. Você está pecando. Você que sabe fazer o bem e não faz, você que não tem praticado conforme a palavra de Deus nos ensina, te ensina, você está pecando. É bíblico, irmão. Não estou falando nada de mim mesmo. Tiago 4,17, eu gosto de repetir.
para entrar bem no nosso ouvido e descer para o nosso coração. Portanto, aquele que sabe fazer o bem não faz, nisso está pecando. Você pode fazer o bem? Faça. Você pode ajudar? Ajude. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, que está em oculto, ele te recompensará. Muitas das vezes nós queremos fazer para todo mundo saber que nós estamos fazendo. E a Bíblia nos ensina: o que a tua mão direita fizer, não saiba a tua esquerda, querido. Faça para Deus. Não faça para querer ter um retorno, uma retribuição, não. Deixa Deus te recompensar. Agora, quando nós temos esse raciocínio que nós devemos fazer para ouvir, receber elogios, melhor tu não fazer, irmão. Melhor você não fazer, minha irmã. Faça para Deus te recompensar. Não faça para você receber aplausos, não. Tá? Porque o nosso galardão vem da parte de Deus. Se nós já estamos recebendo as recompensas aqui do homem, o que adianta? Eu prefiro receber a recompensa da parte de Deus. Quando eu ajudo meu irmão, quando eu ajudo o meu próximo, deixa Deus me recompensar. Deixa Deus derramar as bênçãos dele sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus. Palavra poderosa. A igreja primitiva, vamos olhar um pouquinho, vamos voltar um pouco na história. Há quase 2000 anos atrás, a igreja primitiva, as primeiras conversões, após a morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que Jesus ainda esteve com algumas pessoas aproximadamente 40 dias. Jesus andava com eles, depois que morreu, ressuscitou. Jesus comia com eles, Jesus ensinava a eles. Ficou aqui na terra aproximadamente 40 dias. Até ascender aos céus. E ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí os irmãos conhecem a história, a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aonde as pessoas estavam reunidas, orando, jejuando, suplicando. As pessoas estavam em plena concordância, em comunhão uns com os outros. E o interessante da igreja primitiva é que isso acabou. Não existe mais nas igrejas nos dias atuais. Eu peço até que você faça uma reflexão. Se isso existe nos dias de hoje. Não existe. Eu não vejo. Se existe, eu não vejo, não assisto nada semelhante à igreja primitiva. A igreja dos apóstolos. A igreja dos discípulos. Atos, capítulo 4, versículo 34. Já estou encerrando, tá? Para não cansar os irmãos. Atos, capítulo 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Versículo 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Será que isso acontece nos dias de hoje? Eles vendiam as suas terras. Não estou dizendo para você vender sua casa, não. Tá? Sua casa, seu apartamento, seu carro para ajudar seu irmão, não. É se você tiver uma reserva, algo, não vou dizer essa palavra sobrando, não, porque Deus também não quer sobra, não. Deus gosta do sacrifício. Mas entenda uma coisa, eles vendiam as suas terras, vou ler de novo. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Havia um amor mútuo de uns para com os outros, a ponto deles não se apegarem aos bens terrenos, aos bens materiais. Esse amor mútuo de uns para com os outros faziam com que todos da congregação, lá da igreja primitiva, lá no começo da igreja, faziam com que todos não passassem nenhum tipo de necessidade, porque tudo era repartido segundo a necessidade de cada um irmão e irmã dessas congregações da época. Olha que paixão pela obra, que amor pelo próximo. Isso é princípio cristão, querido. É você se compadecer do seu irmão, é você se colocar na pessoa do seu irmão, se coloque no lugar do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã. Entende como é que é? O evangelho ele é simples. As pessoas que complicam. O evangelho é simples, mas o homem quer, pela força do seu braço, distorcer aquilo que Jesus Cristo nos deixou de instrução, de ensinamento. O homem gosta de distorcer. Muitos pegaram essa passagem bíblica, muitas igrejas, até mesmo evangélicas, não vou citar nomes aqui, incentivando o povo a vender casa, a vender carro, a vender fazenda para ofertar na igreja, mas não é para dividir para os irmãos mais necessitados das igrejas, não. Nos dias de hoje, distorceram a palavra. Distorceram esse princípio. Esse princípio aqui é de nós nos compadecermos com os necessitados da fé. Com os necessitados da fé. Com aqueles que professam a mesma fé que a nossa. Então nós precisamos voltar esses princípios. Porque Deus, ele é poderoso para nos recompensar quando nós temos o prazer em ajudar o nosso próximo. Porque nós entendemos que isso é um princípio cristão. Nós amamos o nosso próximo. Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. De fazer um mal para você mesmo. De você se privar de alguma coisa, tendo a necessidade de tê-la, tendo o poder, o domínio de tê-la. Essa palavra é para aqueles que podem, querido. Para aqueles que podem ajudar. Para aqueles que sabem, que precisam fazer algo por certo irmão, certo irmão, que estão ao alcance de fazer algo. Mas não, nós queremos viver somente no nosso mundinho. Nós somos muito egoístas. Muitas das vezes nós pensamos só no nosso bel prazer, no nosso conforto. Só em nós, mas na hora de nós abrirmos a mão, na hora de nós servirmos o nosso próximo, o nosso semelhante, é uma dificuldade. Colocamos diversas desculpas. Muitas desculpas. E eu volto a dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Você que sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Você está desagradando o seu Senhor. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa palavra, irmã. Para o nosso crescimento espiritual. E quando as pessoas da igreja primitiva faziam isso, com amor, com prazer, olha o que o Senhor fazia. Atos 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Tem muitas igrejas não crescem nos dias de hoje porque não têm praticado estes ensinamentos. Porque não tem se preocupado com os irmãos e irmãs mais humildes da igreja. Tem deixado de ajudar. Porque quando nós ajudamos,
quando nós temos o prazer em servir, a Bíblia fala que Deus acrescenta tanto homens quanto mulheres agregados na presença de Deus. As pessoas têm prazer em servir em igrejas que têm esses princípios, que gosta de fazer obras sociais, que gosta de ajudar os irmãos da congregação, da fé, os irmãos que estão no nosso ciclo, que estão ao nosso redor. Muitas das vezes nós queremos ajudar muitos de longe, mas os nossos irmãos e irmãs de perto, nós temos negligenciado a ajuda. Quer crescimento na sua vida? Quer crescimento no seu ministério? Tenha um coração voltado a servir o seu próximo, a servir a Deus em primeiro lugar, mas a servir. Se compadeça do teu irmão, da tua irmã que está no deserto, que está na luta, que está na prova. Seja um canal de bênção na vida desse irmão, dessa irmã, para Deus te recompensar, meu irmão, para Deus abrir as portas do céu sobre a tua vida, minha irmã. Aprenda, é dando que se recebe. Muitas das vezes nós só queremos receber, só queremos para nós. Vamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos dado. Não precisa ser muito não, mas compartilha. A Bíblia diz: de graça recebei e de graça dai. Vamos aprender a servir a Deus melhor. Vamos amar os nossos irmãos e irmãs melhor. Vamos sofrer. A Bíblia fala: chorai com os que choram. Se alegre com os que se alegram, mas chorai também com os que choram. Mas o que mais tem, o que mais tem é crentes, é pessoas que se julgam servos e servas de Deus em um egoísmo só. Só quer para ele, só faz para ele ou para sua família. O resto que se exploda. É desse jeito, irmão. Tem muita gente desse jeito na igreja. Hipócritas. Pessoas que não estão cumprindo os princípios cristãos. Fala muito, mas faz pouco. O que tem mais nas igrejas nos dias de hoje são faladores. São panelas vazias. Ô glória! Panela vazia faz muito barulho, porque está vazia. Lata vazia faz muito barulho, porque está vazia. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele pratica a palavra de Deus, ele vive a palavra do Senhor. Ô glória! Ebaracalabaia sébia. Viva um evangelho rico. Viva um evangelho cujo o exemplo maior a ser seguido é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para nós termos ousadia ao falarmos, para nós termos graça ao entrarmos nas nossas congregações. Essa epidemia vai passar. Estamos há muitos dias sem congregar nas nossas igrejas, mas quando nós retornarmos, que nós sejamos servos e servas melhores. Que nós venhamos nos compadecer uns com os outros. Pois Deus te chamou, Deus te escolheu para você ser parecido com Jesus. Você precisa se parecer com Jesus. Você precisa viver as pisadas do Mestre. Para que te vá bem. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, as suas filhas que estão vivendo. Está me acompanhando até esse momento. Muito obrigado. Já estou encerrando. Nós estamos vivendo dias difíceis e precisamos estar mais próximos de Deus.
como nunca antes estivemos. O cristão que eu fui hoje, eu preciso me esforçar para ser um cristão melhor amanhã. Você precisa ter isso com você. Você precisa ser melhor no amanhã. O que eu fui hoje, eu preciso melhorar amanhã. Então melhore a cada dia. Busque a presença de Deus. Busque os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. Busque uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, para você aprender a servir a Deus, a servir o seu próximo. Pois só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue fazer a vontade de Deus como ela é. Entendeu? Então fique com essa mensagem. Que Deus abençoe o seu final de semana. E até a próxima, em nome de Jesus. Compartilhe essa live depois, viu? Depois compartilhem no Facebook de vocês. Um abraço e a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus.